A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Uma vez mais, com a mensagem de Deus para o teu coração. Antes, gostaria que você se inscrevesse no meu canal e deixasse lá o seu like. A mensagem de hoje está no Salmo 92 e o versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Os justos são comparados como a palmeira. A palmeira tem uma característica por ser resistente aos ventos fortes e às tormentas. Isso é a figura das provas e das lutas que passamos no dia a dia como crente, como os cristãos que somos. As injustiças e as perseguições e tantas outras coisas que sofremos e passamos, e como palmeiras temos que, mesmo assim, seguir dando fruto. A palmeira, ela floresce no deserto porque as suas raízes, ela chega a alcançar até 300 metros de profundidade. Quer dizer que quanto mais a raiz é profunda, mais ela tem condições de sobreviver, porque ela encontra água no deserto. No sentido espiritual, Deus nos fala e está falando para você neste momento que você tem que ter raízes profundas, que as tuas raízes sejam profundas. E as raízes crescem para baixo. As raízes não crescem para cima. E é difícil, porque esse crescimento não é um crescimento visível, mas é aquilo que te dá sustento na vida espiritual. São teus momentos de orações, de intimidade com Deus, de meditação na palavra, aquilo que muitas vezes só você sabe e que os outros não conhecem, porque isso são coisas que fazemos de forma bem secreta. Buscamos a Deus, oramos ao Senhor, temos uma comunhão com Ele, estreitamos cada dia mais a nossa intimidade com Ele, e isso significa que as nossas raízes, elas vão ganhando profundidade e vai dando sustentação à nossa vida. Ou seja, a palmeira, ela tanto cresce para cima, como cresce para baixo. Mas primeiro, ela cresce para baixo. Deus tem um momento para a tua vida aonde todos vão ver o teu crescimento espiritual, vão ver as flores, os frutos, porém não sabe o preço que você
tem pagado, ou que você pagou, para que hoje eles pudessem ver você florescendo e frutificando. Aprendemos com esse texto bíblico do Salmo 92, versículo 2, que em qualquer classe o tipo de terreno que Deus nos plante, temos que frutificar. Sim, temos que frutificar. Não podemos estar colocando desculpa ou a culpa em outros ou em algumas circunstâncias. Porque temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus que, apesar de passarem por momentos de adversidades, eles floresceram e frutificaram. O profeta Jeremias, no capítulo 17, e o versículo 7 e 8, ele diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, é como se o profeta estivesse dando uma receita para nós, para podermos frutificar. Ele disse: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor. Ou seja, o que Isaías está dizendo, que você tem que confiar em Deus e esperar em Deus. Eu sempre tenho dito que o segredo da vitória do crente é confiar unicamente em Deus. Não confie em outra pessoa. Confie em Deus. Maldito o homem que confia no homem. Confia em Deus. Deus não falha. Ele não mudou. Ele sim te entende, te compreende. Ele sabe no momento das tuas fraquezas. Ele te conhece por dentro e te conhece por fora. Confia no Senhor e a tua esperança seja no Senhor. Por quê? Aí disse o profeta, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, as provas, as lutas, as dificuldades, a perseguição, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. É também a figura dos que estão plantados na casa do Senhor. São aqueles que não, no momento de sequidão, no momento das lutas da prova, eles continuam com as suas folhas verdes, a sua fé autêntica em Deus, e não deixa de produzir fruto. Quando eu falo a casa de Deus, não estou falando em uma denominação específica. Denominações existem muitas. Eu estou falando da Igreja Universal. Ou seja, a Igreja de Cristo não tem nome. Aonde você está congregando, se ali tem a palavra, é a base, se a palavra que orienta, se a palavra é que doutrina, então ali é o lugar onde você vai crescer e dar fruto.
Deus não assinou nenhum contrato de exclusividade com nenhuma denominação. Os homens muitas vezes dizem, é essa aqui. Não. Deus não tem contrato assinado de exclusividade com nenhuma denominação. Deus, a casa de Deus é aquela onde te proporciona um tipo de solo fértil, aonde o crente pode crescer espiritualmente e dar frutos. A casa do Senhor, a casa de Deus é para os crentes. Repito, como um solo rico é para uma árvore. Ambos florescem nesse tipo de solo. Os crentes espiritualmente e as árvores fisicamente. A palmeira, voltando à palmeira, a palmeira é símbolo de triunfo. Símbolo de triunfo. No Evangelho de São João, no capítulo 12, quando Jesus foi entrando na entrada triunfal a Jerusalém, o pessoal tomaram folhas da palmeira e começaram a gritar, Hosana, 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 aclamando a Deus, a Jesus como Rei. E em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim, depois destas coisas, olhei e eis uma grande multidão, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Vitória, triunfo. Tudo da palmeira se aproveita. Isso quer dizer que o crente, quando é palmeira, de tudo que ele tem, de tudo que ele fala, tudo que ele representa, se aproveita. Da palmeira, falando da árvore, se apresenta ou se aproveita os frutos, o tronco, as folhas e até a raiz é útil para o homem. Dizem que existe 360 utilidades, o modo de usar a palmeira. Significa-se, é certo, que durante 360 dias do ano, Deus te vai usar como palmeira. Te vai usar para curar feridas de outros, ajudar, estender as mãos. Deus te vai ajudar, te vai usar a tua vida, de alguma maneira, em prol de benefício de outro. A palmeira é notada pelo seu crescimento vertical. Ela cresce para cima. Ela não cresce para os lados, ela cresce para cima. O nosso crescimento deve ser para cima. Existem muitos que se estão preocupados em crescer ao lado, horizontalmente, agradar a um e a B, para crescer em cargos, crescer publicamente, que isso lhe traz algum benefício
de prestígio, dinheiro e alguma coisa a mais. Mas nós que somos Palmeira, devemos nos preocupar em crescer para cima. O nosso crescimento nunca deve ser, primeiro, horizontal. Não, é vertical. Crescemos para cima. Crescemos com as coisas de cima. Com as coisas de Deus. Com as coisas que descendem do alto. Com as coisas que edificam. Com as coisas que ajudam. Devemos crescer nisso. Ainda que alguém venha tratar de arrancar ou amarrar a palmeira, tratar de inclinar a palmeira para ela não impedir, para impedir o crescimento, ela continuará crescendo para cima. A palmeira, ela cresce no deserto, lugar de sequidão, desolação. Deserto, a palavra já diz, é assustadora. Deus quer te fazer crescer no deserto que estás passando. Se nesse deserto que tu estás passando hoje, Deus te diz, te vou fazer crescer. Porque as tuas raízes vão encontrar águas nesse deserto. E as tuas raízes vai sustentar, te alimentar. E tu vai seguir crescendo para cima. Aleluia. Isso é maravilhoso. Ela floresce e dá fruto, porque mesmo no deserto, as suas raízes encontram água. A palmeira diz que as suas raízes alcançam 300 metros de profundidade. Assim deve ser a vida do cristão. Em circunstâncias difíceis, circunstâncias adversas, a sua fé tem que estar em Deus. As suas raízes têm que estar seguras nas promessas daquele que te chamou e que tem cuidado de você até hoje. Você vai crescer e vai dar sempre fruto para Deus. Eu quero contar um breve testemunho. Alguns anos atrás, quando eu fui abandonado aqui no Paraguai pela igreja que não foi bem a igreja, né? Que havia me enviado ao campo missionário. A razão era porque meus filhos entraram na faculdade, eu não podia regressar, porque eu tinha 2 filhos jovens que estavam fazendo universidade. Escutei do pastor dizendo para mim: filhos de missionário são prejudicados. Mas eu, como pai, preferi eu pagar o preço e não os meus filhos. Era impossível que 2 crianças que estudaram aqui desde 9 e 10 anos de idade, chegassem aí no Brasil depois de 10 anos, conseguissem entrar. Ainda tentei. Enviei os meus filhos a estar com a sua avó. Eles não conseguiram passar em vestibular. E aqui Deus abriu um convênio
E meus filhos entraram através de um convênio na Faculdade Federal, que aqui chamamos de Nacional. E eu fiquei numa situação muito difícil, porque 2 filhos estudando na universidade e eu sem ajuda econômica. A igreja ainda não tinha, como até hoje, com muita dificuldade. E eu fiquei ali, orando a Deus e pedindo ao Senhor força. Me encontrava no deserto, mas a minha raiz, que é a minha fé, estava posta, segura, firme no Deus que não abandona ninguém, no Deus que cuida, no Deus que faz milagres. E com o passar do tempo, meus filhos terminaram o curso. Hoje tenho o orgulho, a alegria de dizer a eles que Deus foi fiel na minha vida e na vida deles. Nenhum deles ficou magoado com a igreja. Os 2 estão servindo. Uma trabalha aqui no hospital universitário e também tem a sua própria clínica. O outro trabalha é engenheiro mecatrônico em uma companhia de elevadores na Alemanha. E eu sigo aqui dizendo que Deus não nos abandona no deserto. No deserto, a gente floresce. Deus é o Deus que cuida na cidade e cuida no deserto. Eu não sei qual é o deserto da tua vida, mas aqui na frente da minha casa eu plantei 2 palmeiras. Aquelas palmeiras imperial, aquelas que não produzem fruto, só em beleza. Essas 2 palmeiras, toda vez que eu entro em minha casa, na minha casa, tá aí as 2 palmeiras na frente da casa, dizendo: Deus, Tu és fiel na nossa vida. Deus é fiel na sua vida. Meu irmão, minha irmã, não te preocupas. Ora, a porta vai se abrir. As dificuldades vai passar. As lutas vêm. Jesus disse: no mundo tereis tribulações e aflições. Mas tem bom ânimo, calma, tem fé. O teu barco não vai à deriva. Deus te chamou para produzir frutos. E se tua raiz está na rocha, que é Cristo, tua raiz está profunda, tu vai conseguir. Eu não sei de onde você vai ver esse vídeo, que a que hora do dia ou da noite, ou se no Nordeste, ou no Sul, no Sudoeste. Eu não sei. Só quero dizer, aonde você estiver, Deus te vai fazer frutificar. Deus te vai fazer frutificar nas terras das tuas aflições. Sim, aonde tu passasse aflições, lutas, aí Deus te vai frutificar e tu vai ser um vencedor, uma vencedora. Que Deus te abençoe. E nos vemos em um próximo vídeo.